Alô galera, aquele abraço chegando para analisarmos como foi essa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve a goleada do Galo 3-0 para cima da equipe do Corinthians, teve a goleada do Palmeiras contra o Atlético Goianiense, os dois aqui, ó, Galo e Palmeiras, 68 para o Galo, 58 pontos para o Palmeiras. O Flamengo joga nesta quinta-feira à noite em casa, no Maracanã contra o Bahia. Tem 2 jogos a menos em relação ao Galo Mineiro, mas tem 14 pontos a menos. Se o Galo vencer os 2 jogos atrasados, chegaria a 60 pontos, ficando ainda 8 pontos atrás do Galo, que é o virtual campeão do Brasil. E a gauchada, hein, pessoal? O Inter acabou perdendo em Caxias para o Juventude, tinha a chance de ultrapassar o Corinthians aqui, não ultrapassou. O Juventude respirando um pouquinho mais aliviado, na zona de rebaixamento ainda é verdade, 33 pontos na tabela, a 3 do Bahia que joga nesta quinta-feira à noite contra o Flamengo, e o Grêmio, que venceu na terça-feira à noite em casa na Arena o Fluminense por 1-0, fecha a rodada na vice-lanterna, 29 pontos, nesse momento com 7 a menos que o Bahia, mas o Bahia pode pontuar contra o Flamengo e a distância aumentar. A partir de agora o balanço desta 31ª rodada aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo, você vai encontrar o link da KTO. Acesse o link da KTO, vai no site, tá aqui ó, kto.com, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e ao fazer o primeiro depósito, você vai usar o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus do teu primeiro valor depositado lá na KTO. kto.com e o código é Paulinho. É isso aí, pessoal. Vamos lá então, confirmando aqui os jogos da rodada. A rodada começou semana passada ainda, quando no jogo antecipado Cuiabá e Chape empataram em 0-0. Aliás, a Chape que acabou sendo rebaixada, mesmo sem entrar em campo nesta rodada. Acabou de mostrar a situação da Chape. Primeira equipe rebaixada matematicamente a Chapecoense. Na terça, confirmando, o Grêmio bateu na Arena do Fluminense por 1-0. O Atlético Paranaense abriu os jogos desta quarta-feira, derrotando em casa, em Curitiba, o Ceará por 2-1. O Santos venceu o Bragantino por 2-0 na Vila, que pode fazer com que a exigência para escapar do rebaixamento aumente na rodada, depois do jogo contra o Bahia, do Bahia contra o Flamengo. O Galo, confirmando, goleou por 3-0 o Corinthians. O Palmeiras goleou o Goianiense por 4-0. Os dois primeiros e segundos colocados aqui, a diferença é de 10 pontos a favor do Galo contra o Palmeiras. O Sport perdeu em casa, está rumando aí a passos largos para a segunda divisão, perdeu para o América por 3-2. Aliás, que campanha do América, hein? No retorno, o América só tem campanha inferior ao do Galo Mineiro. Os dois mineiros em primeiro lugar no retorno. O Atlético é o líder e o América é o segundo colocado. Fortaleza e São Paulo empataram em 1-1 e o Juventude bateu o Inter por 2-1 e fechando a rodada 31ª nesta quinta-feira à noite, portanto, Maracanã, Flamengo e Bahia. Voltando para a classificação, pessoal, vamos lá para a classificação. Deixa eu começar aqui na parte de baixo da tabela. A Chape está matematicamente rebaixada. Por quê? A Chape, no máximo, se vencer os seus 7 últimos jogos, vai chegar a 36 pontos e 8 vitórias. O Bahia, que hoje é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, já tem 36 pontos e 9 vitórias. Então não tem como, ó. 36 e 8, 36 e 9. Então a Chape está matematicamente rebaixada. Tem 3 vagas. Brigam por estas últimas 3 vagas. Grêmio com 29, Sport com 30, Juventude 33, Bahia 36, Atlético Goianiense 37, São Paulo e Santos 38, Ceará e Cuiabá com 39. Claro que matematicamente aqui o América, o Atlético Paranaense não escaparam, mas estou colocando aqui do Cuiabá para baixo, embora considere até mesmo que estão brigando para não cair mesmo do Santos para baixo. Mas matematicamente vamos colocar aqui até o Cuiabá, certo? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times brigando por 3 vagas para o rebaixamento. O balizador, pessoal, para definição de exigência na pontuação para escapar é o Bahia. Então o jogo do Bahia contra o Flamengo nesta quinta-feira à noite vai definir a pontuação de momento para escapar do rebaixamento. Para ter uma ideia, pela campanha atual do Bahia, pelo percentual de 40%, o Bahia, com esse percentual, chegaria lá no final da competição, na 38ª rodada, em 9 de dezembro, que é uma quinta-feira, quando vai acabar a competição brasileira, chegaria a 46 pontos. Mas eu quero lembrar o seguinte, 46 não vai ser a pontuação para balizar o rebaixamento, porque
o resultado do Bahia contra o Flamengo vai ou baixar essa exigência ou aumentar em um ponto. Eu explico. Se o Flamengo vencer a partida, portanto, se o Bahia perder o jogo, vamos terminar a rodada com 44 pontos. 44 para escapar, que é a projeção atual, certo? Se der empate entre Bahia e Flamengo, a exigência vai para 45. E se o Bahia vencer o Flamengo no Maracanã nessa quinta-feira, a exigência para escapar do rebaixamento vai subir para 47 pontos. Falei 47 pontos a exigência se o Bahia vencer o Flamengo lá no Maracanã. Então, vitória do Bahia, 47 pontos, empate 45, vitória do Flamengo, 44 pontos a exigência para escapar do rebaixamento. A gauchada, se ficar em 44, vão faltar 15 pontos para o Grêmio. E vão faltar 11 pontos para o Juventude. Digamos, pior cenário, vai para 47, o Grêmio teria que fazer 18 pontos nas últimas 8 rodadas e o Juventude 14 pontos nas últimas 7 rodadas. O Juventude tem... o Juventude tem 8 jogos aí pela frente ainda para fazer, porque o Juventude tem um jogo atrasado contra o Atlético Goianiense, que vai acontecer no dia 23 agora de novembro. A parte de cima, Atlético 68, Palmeiras 58, Flamengo 54, os times que disputam o título. Mas o Galo é virtual campeão. Por que virtual campeão? Se o Palmeiras vencer todos os jogos até o final, o Palmeiras vai chegar a 79 pontos, certo? E o Flamengo, se vencer todos os jogos, vai a 81. O Galo já tem 68, pessoal. Então, a cada rodada que passar, se o Galo vencer uma ou duas partidas e o Palmeiras e o Flamengo tropeçarem, daqui 2, 3, 4 rodadas, podemos ter aí o título matemático do Galo. Lembrando que, por percentual, o Palmeiras, por exemplo, se mantiver o aproveitamento atual, que é de 62%, vai chegar no final da competição a 71 pontos. Se o Flamengo mantiver o aproveitamento atual, que é de 62% de aproveitamento, vai chegar a 71 pontos no final. Aí faltariam apenas 4. Na projeção só faltam 4 pontos para o Galo. Uma vitória e um empate, certo? Pela projeção que tem de percentual aqui, o Palmeiras também, a equipe do Flamengo. Atlético, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Bragantino e Corinthians, hoje, esses 6 com as vagas diretas para a fase de grupos da Libertadores. O Inter em sétimo com 44, Fluminense em oitavo com 42, estariam hoje indo para a chamada pré-Libertadores. Lembrando que poderemos ter aí G7 para vaga direta, G9 no total. Por exemplo, se o Galo Mineiro, que enfrenta o Atlético Paranaense, for o campeão da Copa do Brasil, aí vira G7 aqui para a vaga direta, G9 para a chamada pré-Libertadores. Mesmo vale para o Bragantino. Se o Bragantino for o campeão da Copa Sul-Americana, abre G7 para a vaga direta e G9 no geral. O Atlético Paranaense já é G8 aqui por causa do Atlético Paranaense aqui, certo, pessoal? Se o Atlético Paranaense vencer a Copa do Brasil, por exemplo, e a Copa Sul-Americana, vai ficar G8 e não G9, a não ser que o Atlético entre aqui na zona de classificação, né? Como está nesse momento, seria G8 no Brasileiro, claro, mais o Atlético como campeão ou da Copa do Brasil ou campeão da Copa Sul-Americana. Na noite dessa quinta-feira, portanto, jogo importante, Flamengo e Bahia no Maracanã, que vai definir a pontuação de momento para escapar do rebaixamento. E eu repito aqui, para fechar, vitória do Flamengo, 44 pontos. Empate, 45 pontos para escapar. Vitória do Bahia, a exigência sobe para 47 pontos. É o Grêmio, é o Sport, é o Juventude, é todo mundo secando o Bahia na noite desta quinta-feira no Maracanã. Isso aí, pessoal, ó. Joinha, joinha, like pro Paulinho para você jogar para cima este vídeo e os demais vídeos aqui do canal e, claro, sempre tocando o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, tchau, fui, abraço.